E a seção 2 de dissídios individuais também julgou um caso importante. O repórter Rafael Oliveira acompanhou os trabalhos por lá e traz os detalhes para a gente. Olá, Rafael. Olá, Ana Amélia. A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de empregados da IASAC do Brasil, de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. Eles recorreram à Justiça do Trabalho depois de serem dispensados pela empresa. Na ação trabalhista, os profissionais reivindicaram a estabilidade garantida a dirigentes sindicais. O problema foi que o pedido de registro do sindicato no extinto Ministério do Trabalho não foi comprovado, o que foi considerado no julgamento uma condição necessária para que os empregados tivessem estabilidade. O juízo de primeiro grau chegou a determinar a reintegração por avaliar que os empregados tinham a garantia provisória. Essa sentença teve como base o estatuto, a ata de posse dos membros da diretoria e o comunicado em que o sindicato informava a empresa sobre a eleição. Mas a partir do segundo grau, o entendimento foi outro. Acompanhe na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região em Sergipe reformou a sentença porque o pedido do registro sindical não foi formalizado junto ao extinto Ministério do Trabalho. Os empregados, então, recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. Para a relatora do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministra Maria Helena Malman, a falta de conclusão do processo de registro não impede a estabilidade provisória. Os atos constitutivos estão depositados em cartório. Então, a questão é se nós vamos depender, para reconhecer a garantia, a necessidade da outorga da carta sindical pelo registro do Ministério do Trabalho, ou bastaria que os atos fossem depositados em cartório. Mas o ministro Douglas Alencar divergiu da relatora. Segundo ele, para o reconhecimento da garantia provisória de emprego, prevista no artigo 8º, inciso 8, da Constituição da República e artigo 543, parágrafo 3º da CLT, não basta o registro dos estatutos sindicais no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Além disso, o ministro lembrou que o Supremo Tribunal Federal esclareceu a definição de entidade sindical. As prerrogativas que a Constituição atribui às entidades sindicais e aos dirigentes sindicais pressupõem o reconhecimento da chamada personalidade jurídica sindical. Essa é a construção do Supremo Tribunal Federal. Enquanto não há sequer dedução do pedido junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, ainda que exista uma associação civil, não se poderia atribuir as garantias que são destinadas apenas às entidades tipicamente sindicais. Aqui é uma associação civil, ainda que use o título, a razão social, a denominação desse sindicato. Após o pedido de vista, o julgamento foi retomado com o voto do vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, que acompanhou a divergência. Há um registro fático de que não há nos autos comprovação sequer de pedido do registro do sindicato no Ministério do Trabalho. Neste caso aqui, como há esta afirmação clara de que sequer houve pedido de registro do sindicato, eu entendo que realmente, nesta hipótese, não havendo nenhum ato antissindical, o fato da constituição do sindicato simplesmente não seria suficiente para autorizar a estabilidade. O caso dividiu os ministros. Votaram com a relatora, ministra Maria Helena Malman, pelo reconhecimento da estabilidade dos empregados, o corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, e a ministra Delaide Miranda Arantes. E votaram com a divergência aberta pelo ministro Douglas Alencar contra o reconhecimento de estabilidade, o vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva, e os ministros Emanuel Pereira, Agra Belmonte, Alexandre Ramos e Dezena da Silva. Assim, por maioria de votos, a SDI 2 negou provimento ao recurso dos empregados da IASAC do Brasil, que pretendiam ser reintegrados ao trabalho.